Oi, gente, muito boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte, tá no ar ao vivo. É Copa do Brasil que você quer? É Copa do Brasil que você vai ter. Aqui Henrique Fernandes, nosso comentarista, já vem pra comentar tudo. Tá terminando de comer um tutu com a linguicinha ali, mas ele vem. Calma, respira. Vamos começar falando do Cruzeiro. O torcedor tava ressabiado com o time ontem, acreditando na fé que dava pra abrir uma vantagem contra o CRB. Mas pela cara do Gabigol, você já entendeu, né? O primeiro jogo das oitavas de final foi sem gols no Mineirão. Se um 0-0 tivesse cara, seria mais ou menos como essas do torcedor do Cruzeiro no Mineirão. Desânimo, empolgação que dura segundos, olhar de quem viu ou melhor, não viu o brilho desses caras em campo. Principalmente no último terço, né? A gente às vezes se precipitou um pouquinho no último passe, na finalização. O Fagner deu essa entrevista mancando e com uma proteção para o tornozelo, mas daqui a pouco a gente fala sobre o lance que resultou nisso. Vamos voltar para antes da bola rolar na Copa do Brasil para Cruzeiro e CRB, quando o torcedor tinha tudo, menos cara de 0-0. 3-0 hoje, 2 de Caio Jorge e 1 de Matheus Pereira. E para chegar aos gols, quem vai para o estádio torcer com a camisa 9 sabe o caminho. Tem que jogar bem, tem que compreender, tem que jogar bem, tem que fazer muitos chutes a gol. Olha, os chutes até aconteceram. Teve bola na trave do Gabigol, que começou jogando. Só que o adversário também chutou. Olha o susto que levou o Cássio. É uma equipe que é bem treinada pelo Barroca, se defendeu como deu. O Matheus fez grandes defesas e ajudou a garantir esse empate. Nas melhores chances do Cruzeiro, Matheus Albino não deixou passar nada. O Wanderson tentou vencer o goleiro 2 vezes, sem sucesso. O mínimo espaço que eles têm, eles conseguem fazer uma finalização boa, né? Então era importante manter essa concentração a todo momento. O Cruzeiro voltou do intervalo com a missão de vencer essa noite inspirada do goleiro Matheus Albino, mas também precisando enfrentar um outro problema, o mesmo que tirou o Marquinhos do time titular às vésperas da partida. Virose, nós tivemos 7 ou 8 jogadores e ainda temos. Repare no Jonathan Jesus. O zagueiro cai sozinho no gramado com mal-estar. Depois pede algum remédio e é prontamente atendido. Muitos do elenco seguem tratando uma forte virose, que tirou o Marquinhos do jogo e quase derrubou o Jonathan também. Jonathan, durante o jogo, ficou mal disposto. Temos o Caí que estava ali no limiar. Parecia que o 0 sairia do placar quando a árbitra Edna Alves Batista marcou pênalti em cima do Fagner. Mas na revisão do VAR, a penalidade foi anulada e o lateral levou o amarelo por simulação. Falando no Fagner, vamos entender o porquê dele terminar o jogo com essa bota para proteger o tornozelo? Foi na reta final da partida, entrada dura de William Potker. O jogador do Cruzeiro ficou na bronca e o jogo terminou quente. Eu acho que a falta de respeito ela vem quando o cara começa a debochar, né? Quando eu levantei ele meio nervoso, falando que poderia ter quebrado minha perna e o cara falando que gostava disso. Mas tudo bem, a vida é assim, a vida que segue, né? Eu sempre também joguei duro, mas nunca fui desleal, nunca machuquei, nunca quis machucar ninguém. Acho que essa é a diferença. Pelas redes sociais, o William Potker respondeu. Disse que não sabe se o Fagner entendeu errado ou se fez de vítima. Que a fala foi: você gosta desse tipo de jogo? Quente vai ser também o duelo de volta na semana que vem no estádio Rei Pelé, em Maceió. Para avançar para as quartas de final, o Cruzeiro precisa entrar em campo com a inspiração que faltou no Mineirão, com a cara de quem é o rei dessa competição. Jogo de volta vai ser quente. Henrique Fernandes do estúdio do Globo Esporte, você tá bom? Tá bom, tem que buscar lá agora, cara. Sabe o que eu fiz com você agora? Maceió. Amassou mesmo, nossa senhora. Vamos falar desse jogo de ontem, que além desse lance do Fagner com o Potker, teve um lance no Caio Jorge dentro da área que a torcida deu uma reclamadinha. Vamos ver, foi pênalti? Deu lance, mas pra mim não foi não, cara. Raras vezes foram que o Cruzeiro conseguiu entrar por dentro aí, pra face central do campo. Uma disputa natural de espaço. Aliás, o Caio muito bem marcado. O Cruzeiro bem marcado de novo, né, Maurício? E eu acho que faltou um pouquinho de jogo rápido pelas pontas, cara. Esse pra mim foi o grande problema. Você tem um adversário bem fechado,
você precisa acessar o lado de campo com mais velocidade. Isso não aconteceu nesse lance especificamente, mas na melhor chance do Cruzeiro, pra mim, aconteceu, que foi aquela bola do Wanderson. Então vamos ver, vamos colocar aqui no telão pra gente... Dá pra gente olhar também. O Cruzeiro tinha a bola, o adversário todo postado atrás, repara como nesse lance a bola chegou rapidinho pro Kaique, ó. É uma triangulação, o Eduardo acha o Wanderson, 2 jogadores vão no Wanderson. Aí ele puxa a marcação, né? O espaço aparece pro Kaique e repara como o Eduardo toca de primeira. Isso é que acelera a jogada. Fez falta em vários momentos do jogo ontem. O time até procurava o lado de campo, mas demorava. Kaique entra, vai fazer o cruzamento, tem 2 lá dentro da área, mas ninguém muito bem posicionado, ele bate pro gol, gera um rebote, o Wanderson bate por cima. Mas assim, isso tem que acontecer mais vezes contra adversários fechados. E será que o Cruzeiro pode contratar jogadores com a característica do Wanderson? Tá faltando drible, né? Eu quero te ouvir, mas o Jardim falou sobre isso ontem. Com certeza recuperamos muitos jogadores, mas eu não consegui descobrir nenhum jogador, nenhum Everton Ribeiro, nenhum Arrascaeta, que consiga, em pequenos espaços, driblar 1, driblar 2, fazer o último passo, fazer a assistência, fazer o gol, e não temos. Porque eu pensava que esse jogador era fácil aqui no Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil, eu pensava que havia muito desse tipo de jogador. E quando o jogo vai para esta situação, que é um bloco muito baixo, com certeza que temos mais dificuldades. Vai ter reforço, mister? Precisa, Henrique? Precisa, e depois de tudo que o Cruzeiro fez até agora, ele tá muito visado. O adversário que vem aqui se fecha. O Juventude tentou, o Cruzeiro abriu a fechadura. Contra o Ceará também, então tem que ter jogador de drible do lado de campo. Mudar de assunto, seguir na Copa do Brasil, hoje tem Flamengo e Atlético, 9h30 da noite, jogo de ida das oitavas de final. Inclusive trabalhou no jogo, conte-nos o que você observou. Teve um lance ontem, Valu, que me chamou a atenção. Eu não sei, passou a impressão de que isso demonstra um certo, não sei se posso dizer cansaço, e nem que isso explique o empate do Cruzeiro. Mas teve uma bola ontem que o atleta do CRB dominou ela na frente do Lucas Silva. O Lucas Silva só observou. A impressão que eu tive é que ele não teve nem força para tentar o combate para tomar a bola do adversário, embora ele tenha entrado no segundo tempo. Mas eu achei o Cruzeiro ontem um pouquinho abaixo da rotação. Valorizo, obviamente, o trabalho feito pelo Barroca e o bom jogo do CRB, mas o que, na sua opinião, está acontecendo com o Cruzeiro para não ganhar o terceiro jogo ou não ter uma vitória em 3 jogos? Bom dia, HG, bom dia, Thiago, bom dia, Elton, a todos que nos acompanham. Primeiro que assim, a gente tem que falar em várias camadas, né? Tá acontecendo muita coisa, na minha opinião, para mim, no Cruzeiro. Vou começar falando de, para mim, o jogo de ontem, o jogo mais ruim, o pior jogo, na verdade, do Cruzeiro nessa sequência de 3 jogos sem vencer. Por que eu elenquei dessa forma? Achei que contra o Corinthians o Cruzeiro falha em alguns gestos técnicos até, e eu cito aqui a falha do Caio Jorge, que fura uma bola sozinho dentro da área. Tem também o lance do Christian, que fura uma bola ali que era possível de fazer o gol, e o Cruzeiro cria, principalmente no primeiro tempo contra o Corinthians, para fazer gols até, na verdade. No segundo tempo ele tem mais a bola, e no final do jogo eu nem acho que ele sofreu pressão do Corinthians. Aquele lance do chute do Memphis com o escanteio, na verdade acontece porque o Cruzeiro está no campo do Corinthians e o Corinthians aproveita o campo dado pelo Cruzeiro. Contra o Ceará, já disse, Cruzeiro 30 minutos muito bons no primeiro tempo, faz 1-0, não consegue ampliar o placar. Depois, através de erros, sem tirar o mérito do adversário em que a bola estava nos pés do Cruzeiro, o Ceará consegue chegar virada, um time que foi desorganizado no segundo gol, um time que não conseguiu marcar. Agora, ontem foi uma partida ruim do Cruzeiro, mas para aqueles que disseram a bobagem, né, de que o Cruzeiro entrou com menos mobilizado porque era o Ceará, isso caiu por terra ontem, né? Será que o Cruzeiro entrou menos mobilizado porque era o CRB? A verdade é que, dentre várias coisas, o Cruzeiro não conseguiu praticar o futebol, e ontem sim, ontem eu acho que ficou escancarada o empate contra o Corinthians. Eu acho que foi uma questão técnica. O jogo contra o Ceará, eu acho que foi uma questão de desatenção do Cruzeiro, que não conseguiu marcar o adversário ou deixou de marcar o adversário por incompetência no jogo contra o Ceará. Ontem ficou escancarado. O Cruzeiro teve a posse de bola, o Cruzeiro circulou a bola, mas faltou o tal jogador com capacidade de driblar o adversário. O CRB muito bem armado pelo Eduardo Barroca, num 5-4-1. Isso não quer dizer que o Cruzeiro é um resultado ruim. O Cruzeiro tinha que ter conseguido fazer uma vantagem que fosse mínima no Mineirão, seja 1-0, não estou falando de 2, 3, o Cruzeiro tinha que ter conseguido. E o detalhe, né?
para aqueles que falam também, ontem o melhor tecnicamente do Cruzeiro esteve em campo. E por mais de 45 minutos. Porque quando o Matheus Pereira entra no intervalo do jogo, nós temos em campo Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge. Alguém pode questionar, para ter o melhor mesmo do Cruzeiro, tecnicamente falando, devíamos ter em campo o Matheus Henrique. Mas não era possível. O Matheus Henrique nem foi utilizado ontem, por conta de estar voltando ainda. Detalhe é que o Jardim, procurando dentro das peças que ele tem, ele muda o Cruzeiro. Ontem eu vi o Cruzeiro pela primeira vez, no segundo tempo, em um 4-3-1-2. Ele faz um losango no meio campo, ele coloca o Lucas Romero, deixa o Eduardo pela esquerda com o Christian, coloca o Matheus Pereira à frente e deixa Caio Jorge e Gabigol. Nem assim o Cruzeiro consegue solucionar através do quesito técnico. Aliás, não achei, mais uma vez, que as pessoas que vieram do banco entraram bem. E detalhe, ontem vieram do banco Lucas Silva e Matheus Pereira. De outras vezes a gente poderia falar outros nomes. Então é o Cruzeiro esbarrando para mim. É um momento sim de oscilação física, técnica, de concentração, de irritação. O Cruzeiro, pelo segundo jogo, para mim, jogadores entraram na pilha dos adversários. Isso já havia acontecido contra o Ceará e ontem ficou mais evidente ainda. Basta você observar a cena do final do jogo. E todas as vezes que o jogador, o Caio Jorge tomou um amarelo por uma questão com o Bádio dentro da área. Quando o jogador, ele sai da caixinha, começa a reclamar, num lance, por exemplo, igual foi o do Caio Jorge, viria um cruzamento na área do CRB. Óbvio que para mim esse jogador não vai estar no seu melhor nível de concentração para antecipar uma bola, para não ficar em impedimento. Então eu acho que o principal trabalho do Jardim até o jogo contra o Botafogo é mental, é conversar, e acho que na coletiva a gente vai repercutir ainda. Ele foi bem específico e deu um recado direto à diretoria. E sem reclamar dos atletas. Eu acho que ele protege o elenco. Eu vejo como ele, eu não acho que faltou vontade do Cruzeiro, mas faltou uma capacidade. E é muito importante a aspas que ele fala, né? Que o Cruzeiro está no mercado atrás de uma qualidade que não tem neste elenco ainda. Atrás de uma característica que não tem neste elenco, que é o jogador capaz de vencer um desafio num drible. E aí, senhores? Elton Novaes, Thiago Fernandes, o que vocês notaram de tudo isso? Essa questão ficou muito explícita, né? Ou ficou explícita ontem na coletiva esse posicionamento dele com respeito à movimentação no mercado. Tá, do mercado eu já vou citar. É porque o Valu lembrou ali de algumas situações, e ontem conversando com o Leonardo Jardim, ele falou, no bate-papo que eu tive com ele, ele falou a respeito do tanto que mexeu fisicamente com o time a virose que passou lá na Toca da Raposa. Eu não sei até quando que a gente pode usar isso como um tema. Você tem os nomes? Foram 8 jogadores. Marquinhos, Jonathan Jesus, Bolassi, Wanderson, Kaique, Cauã Prates, Cristi e Fabrício Bruno. É muita gente. E ele mesmo, sim. O Marquinhos, por exemplo, seria titular ontem no lugar do Wanderson. Então, ele pensou em um time e nos últimos momentos ele teve que mudar. Eu não estou justificando nada do que aconteceu. Eu estou dando informações. E isso a gente precisa entender até quando que isso pode mexer com o time. Porque são jogadores que estiveram doentes, né? Então, cara, eu tenho que dar os parabéns para o Fabrício Bruno, que em momento nenhum ele deixa a qualidade física dele cair. Pronto, dito isso, ontem na coletiva também, o Leonardo Jardim falou a respeito de exemplos de jogadores que poderiam estar mudando esse perfil do Cruzeiro nesses jogos. Não é que ele pegou e falou assim, ó, se eu tivesse o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, eu mudaria esse jogo. Mas é porque, com o estilo de jogo que o CRB veio propor, jogadores... Por acaso você é pai e só tem nível médio, ainda não tem faculdade? Se a resposta é sim, você pode ir falar. Talentosos e de capacidade geniais, que com um lance pega e abre uma defesa, mudariam o jogo. Eu ainda acho que o Cruzeiro tem esse tipo de personagem. Eu acho o Matheus Pereira um cara diferente. Eu vejo que ele é diferente. Mas o jogo ontem, olha, uma observação. Você acha que quando ele diz isso, ele incomoda alguém? Eu acho que não incomoda, não. O Barroca, eu vou te explicar o porquê. O Barroca, ele preparou a equipe, o time do CRB, com um foco.
não deixar o Matheus Pereira jogar. Ele pensava que o Matheus Pereira fosse o titular. E você vê que imediatamente quando o Matheus Pereira entra em campo, existiu uma dobra no Matheus Pereira. O Matheus Pereira ele teve pouquíssimo tempo para pensar no jogo. Olha só, 45 minutos. Mas eles já estavam preparados pensando no que o cara poderia propor em campo. Então, é um cara diferente. Agora, o jogo tem várias camadas, como o Valdo muito bem colocou. E a gente tem que analisar todas essas camadas. Aí eu vou falar, pô, lá vai o Elton justificar novamente. Mas o Matheus Albino foi o melhor em campo. O Cruzeiro fez o goleiro do CRB ser o melhor em campo. O Cruzeiro criou para conseguir a vitória. As possibilidades foram criadas. Mas eu não acho que foi um amasso assim. Não teve amasso. Foram 3 oportunidades. Então, não teve amasso. Mas olha só, teve 3 grandes defesas. E uma do Fagner, gente, é um absurdo. O estar no campo, ou na beirada do campo, o Fagner bate aquela bola no meu rumo. Na hora que ele bate, sabe quando você tá assistindo o jogo, você fala assim, gol? Era gol. E pum, foi lá e pegou a bola. E teve outras 2 grandes defesas do goleiro do CRB. Não tô justificando nada. Eu tô simplesmente colocando... Mais uma, eu acho, a do Wanderson no primeiro Também, chutaço do Wanderson. Então, eu tô explicando que o futebol, ele não é uma matemática exata. Por isso que o futebol é gostoso. Por isso que a gente vê o CRB vindo aqui e fazendo um jogo duro contra a equipe do Cruzeiro. Grande resultado. Que é assim, o Cruzeiro é muito superior tecnicamente, taticamente, individualmente, que é a equipe do CRB. Mas o futebol te propõe isso. Então, agora abrindo um outro leque, o Cruzeiro precisa de jogadores para o restante dessa temporada. E isso o campo tem mostrado. Assim como a gente fala do Atlético, que precisa e precisava se movimentar mais, hoje o Cruzeiro precisa. Porque a gente vai notando também que os adversários estão mais bem preparados para entender o que o Cruzeiro propunha e o Cruzeiro amassava os adversários e conseguiam bons resultados. As dificuldades para o Cruzeiro seguir muito bem na temporada, elas vão escalonando, vão se tornando cada vez mais difíceis. E o Cruzeiro precisa de um jogador, por exemplo, o jogo ontem, a bateria de cada um dos atletas, de todos, tanto do Cruzeiro quanto do CRB, vai diminuindo ao decorrer do jogo, você vai ficando um pouco mais cansado. Imagina só se o Cruzeiro tem no banco de reservas um jogador do nível do Caio Jorge, para entrar faltando 15 minutos. Ele desestrutura totalmente a defesa. O Caio Jorge chegou num ponto é difícil achar um reserva. HG, não leva ao pé da letra, não. Eu estou dizendo assim, um jogador diferente. Um outro Matheus Pereira com 15 minutos. Gabigol. Um Gabigol faltando 15 minutos. É isso, é você olhar para o banco e realmente ter uma alternativa. E ontem, mais uma vez, o Cruzeiro precisando de atacar, de conseguir gols, o Lautaro ficou no banco novamente. Então, assim, você vai vendo que alguns jogadores do Cruzeiro realmente não vão ser utilizados para o restante da temporada. O caso do Lautaro e, para mim, também o Wallace nem levantou para aquecer. Ele nem entrou no aquecimento ontem. Então, mais um outro jogador que eu tenho certeza que, para o Leonardo Jardim, é bola fora. Para a sequência do campeonato, o Cruzeiro precisa de reforço. Mas para ganhar do CRB não precisava. Ele conseguiria ganhar do CRB com o elenco que ele tinha ontem em mãos. Com o time que foi a campo ontem. O time que jogou ontem contra o CRB ganhava do CRB. Porque por mais que o CRB tenha jogado bem em outros jogos, como o Jardim te disse, acho que no off, né? O gravado. Foi gravado.